Gente, parágrafo 193, vamos lá? Meditando juntos. Parágrafo 193. A falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. Olha o que o Papa está apontando aqui. A falta de memória histórica, um defeito da nossa sociedade. Não temos memória da nossa história, das pessoas que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa existência. O Papa diz assim: é a mentalidade imatura do já está ultrapassado. Quantas vezes nós falamos isso? Ah, isso é do passado. Ah, isso já está ultrapassado. Vamos juntos com o Papa refletindo. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos do passado é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. Olha que interessante. Para podermos conhecer um futuro com sentido, é necessário justamente podermos ter conhecimento e também tomarmos uma posição dos acontecimentos do passado. Fundamental. Conhecer, tomar posição e então construir um futuro que tenha sentido. Quando nós ignoramos o passado, quando nós ignoramos, seja a nossa história pessoal, a nossa história de vida, ou até mesmo a história da nossa cidade, do nosso país, como nós desvalorizamos a nossa história. Nunca esqueço de uma professora minha, de italiano, que contou que quando foi fazer um curso na Itália, tinham pessoas de vários países. E ela ficou admirada. E foi pedido para que cada um contasse a história do seu país. E ela ficou admirada por a profundidade com que as pessoas conheciam a sua própria história. Quando chegou a vez dela de falar a história do Brasil, ela se apurou bastante. Não conhecia a história do Brasil, ou conhecia pouco, ou não conhecia suficiente como os outros conheciam. Então o convite é: vamos conhecer a nossa história, a história do nosso país, a história da nossa cidade, a nossa história. Aí o Papa diz assim: não se pode educar sem memória. Como educar sem uma memória? Lembrai-vos dos primeiros dias, está lá em Hebreus 10:32. As histórias dos idosos, diz o Papa, fazem muito bem às crianças e aos jovens, porque os ligam à história vivida, tanto pela família como pela vizinhança e o país. Mas quem tem paciência, né, para ouvir as histórias dos mais velhos? Porque eles contam a mesma história, porque eles demoram, porque eles gostam de contar. E aí o que acontece? Tá lá o filho, o neto com o celular na mão, já quer rapidez nas coisas. Estamos sendo formados dentro de uma rapidez em tudo, né? Porque o fato aconteceu, já virou notícia imediatamente. E aí já clicamos, já abrimos uma aba, daquela aba no computador, no celular nós já abrimos outra. Nós temos como que nós chamamos isso hoje, né? Uma atenção dispersa. É uma atenção dispersa. É uma capacidade que nós temos de prestar atenção em várias coisas, mas nesta pseudo-capacidade de prestarmos atenção em várias coisas ao mesmo tempo, nós prestamos pouca atenção em muitas coisas. E não temos paciência. Queremos a notícia mais rápida, queremos a notícia, às vezes até de uma forma resumida, e aí acabamos caindo neste engodo, nesta ilusão de querermos tudo muito rápido. Vamos lá, vamos em frente. O Papa então ainda continua nos falando. Uma família que não respeita nem cuida dos seus avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada. Mas uma família que recorda é uma família com futuro. Quantas famílias desintegradas, justamente por não respeitar e não cuidar dos seus idosos. Infelizmente, nós vamos vendo várias situações que fazem com que nossas famílias e nossos idosos fiquem numa situação muito complicada. Os idosos deveriam estar curtindo os netos. O vô e a avó foi feito para isso,
para curtir os netos e os netos curtirem os avós. Mas muitas situações da vida fez com que avós se tornassem educadores dos netos. E aí nós temos um grande problema. Eles já educaram os seus filhos e acabam não educando os seus netos. O papel de educar os filhos é dos pais. E quantos filhos que acabam tendo que ficar com os seus avós? Porque por várias questões, que não vem nem ao caso que nós falarmos, mas por várias questões, nós sabemos que isso acaba acontecendo. Isso faz o quê? Famílias desintegradas. Quantos idosos que precisam manter o seu lar? O salário do vovô e da vovó, além de cuidar, é claro, da saúde, deveria servir para eles mesmos. Mas acabam tendo que manter muitas famílias. Sem falar daqueles que acabam tendo que fazer empréstimos e emprestam para os filhos, para os netos e sobrinhos. E esse dinheiro nunca mais volta. E ficam com a dívida. Quantas situações os nossos vovôs e vovós acabam passando. Por isso, diz o Papa, deveriam ser cuidados, visitados, respeitados. Por isso, em uma civilização em que não há espaço para os idosos ou onde eles são descartados porque criam problemas. Quantos que são descartados pela sociedade? E o vô tá caduco. E a avó só fala bobagem. Nós vamos descartando-os. Por quê? Porque os vemos como um problema. Os idosos se tornaram um grande problema. Porque já não são força de trabalho. Porque precisam de cuidados especiais. Olha a sociedade que nós vivemos, que nós criamos. Tal sociedade, diz o Papa, traz em si o vírus da morte, porque se separa das próprias raízes. Quem despreza o idoso, quem o despreza, quem o vê como um problema, está o quê? Diz o Papa, colocando um vírus na raiz. O fenômeno contemporâneo de sentir-se órfão, em termos de descontinuidade e de desenraizamento, e perda das certezas que dão forma à vida. Olha a sociedade que nós vivemos. O Papa está definindo essa sociedade. Nós sentimos órfãos. Por quê? Porque não conseguimos dar continuidade e nem enraizamento. Perdemos as certezas. Desafia-nos a fazer das nossas famílias um lugar onde as crianças possam lançar raízes no terreno de uma história coletiva. Já dizia um sociólogo muito famoso, nós vivemos numa modernidade líquida. E aí, o problema dessa liquidez é que nos faltam bases firmes, sólidas para nos firmarmos. Família, igreja, instituições, o próprio Estado. Achamos que podemos regular as nossas próprias atitudes e aí perdemos referências. Não temos referenciais. Os referenciais que nós temos são muitas vezes taxados como ultrapassados, retrógrados, e não queremos ouvi-los, não queremos acompanhá-los, não queremos saber deles.